Olá novamente, vamos aqui dar continuidade ao nosso entendimento do modo de produção. Nesse momento agora, nós iremos falar sobre a questão do cadastro. Nós temos 4 tópicos que são importantes no cadastro, né, para você poder usar o modo de produção. O primeiro nós já falamos, né, que é o cadastro de itens, mas na aba composição especificamente. O segundo ponto, o segundo cadastro é o cadastro de ordem de tipo de ordem de produção. Para que serve esse cadastro? Pois bem, quando você tem a sua fábrica, e isso a gente faz juntos na implantação, né? O consultor, quando está implantando com vocês o processo, ele vai definir, né, o seu tipo de ordem de produção. Por exemplo, aqui, esse cliente, né, esse modelo aqui que a gente está usando, nós temos produção de tipo caixa, bandeja, unidade, cozimento, né, litros, preparo de frios, enfim. Nós temos aqui, né, eu tenho um caso, por exemplo, que cliente coloca tipo de ordem, ordem de reforma, ordem de reparação, ordem de conserto, ordem de criação de item novo. Então, o tipo de ordem nada mais é do que uma ferramenta para te ajudar a você organizar a questão do seu processo produtivo. Amanhã eu quero saber, nós fizemos 30 ordens de produção. Qual ordem foi mais feita? Ah, tá, produziu mais em caixa, produziu mais em bandeja. Então é mais para ter essa organização, tá bom? É só uma ferramenta de apoio aí. O outro cadastro também que é importante, que nós temos no sistema, está aqui também em itens, né? Nós temos aqui o tipo de linha de produção, né? Então, a linha de produção é para você, às vezes você tem uma linha branca, linha premium, né? Você tem a linha por exemplo, igual aqui no caso, né? Aqui foi colocado, por exemplo, linha de salgado, linha de quibe, linha de pizza, linha de refeição. Então, para cada negócio, a gente pode adaptar. Então, se você produz equipamento, você pode ter linha premium e linha comum, né? Se você produz alimentos, você pode separar também. Então, novamente, o tipo de linha de produção nada mais é do que uma entidade sistêmica, né, processual prevista lá no PCP, para a gente poder organizar o teu processo, tá? E isso pode ser feito de qualquer forma bem organizado para fins de melhorar o seu processo de gestão. Quando a gente tratar do planejamento do PCP estratégico para você poder medir a sua produção, para indicadores, por exemplo, isso aqui é maravilhoso. Ou seja, qual a linha que eu mais produzo? Qual a linha que mais me consome GGF, né? Qual o tipo de ordem mais eu estou produzindo no meu dia a dia? Então, isso tudo são organizações que vai te dar essa visão para você poder melhorar o seu processo de gestão do seu PCP. Por último, nós temos aqui também o tipo de unidade de produção padrão. Gente, o que é unidade de produção padrão? Vamos lá. Esse processo, né, modéstia à parte, né, tem vários modelos no mercado, mas esse processo eu criei aqui no nosso sistema. Então, vamos pensar o seguinte: você produz pão de queijo, né? E cada vez que eu vou produzir pão de queijo, eu vou produzir 100 pães de queijo de uma vez. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, vamos dizer, algumas pessoas chamam de batida, né? Batida pão de queijo, ok? Pão de queijo. Então, nesse caso, eu vou colocar um código para essa UPP e vou dizer que a unidade de produção desse UPP é unidade mesmo. E aí eu vou colocar uma composição para minha, para minha, para minha UPP. Então, por exemplo, eu vou dizer o seguinte: ó, cada vez que eu produzir uma UPP, que é unidade de produção padrão, eu vou eu vou produzir 100 unidades da unidade direta. Então, vou tentar explicar de forma mais conceitual, né? Vocês viram que eu mostrei o sistema aqui, que ele dá essa opção, mas basicamente é o seguinte: se você produz 30 quilos de pães para cada batida, cada maceira que você faz ali de massa. Ao invés de você abrir uma hora de produção de 30 quilos de pães, você pode dizer que uma maceira produz 30 quilos, e você cria aqui uma UPP chamada maceira de pão francês e coloca que cada maceira vai produzir 30 quilos de pães. Toda vez que você abrir uma maceira, você vai produzir, na verdade, 30 quilos de pães. Você não vende maceira, você não vende batida, né? Você não vende uma receita de pão francês. Você vende o pão francês no quilo.
Mas para que isso serve, professor Alessio? Para que serve? Vamos pensar o seguinte: se você quer organizar a tua fábrica e quer saber quantas batidas você faz por dia, né? Então você sabe que na média uma batida ou uma maceira vai dar 30 quilos de pão francês, mas eu queria saber quantas vezes eles estão fazendo isso por dia. Então você consegue controlar melhor a sua fábrica, tá? Isso aqui eu estou mostrando mais a ferramenta. É óbvio que essa explicação, esse treinamento, esse teste, tudo isso está previsto lá no nosso módulo de implantação. Quando nós vamos implantar o sistema, não se preocupe, né, que a gente passa por isso tudo, mas é mais para vocês terem essa visão dessa ferramenta também chamada UPP, Unidade de Produção Padrão. Qual é a minha unidade de produção padrão? Eu sempre produzo 30 quilos para cada vez que eu faço uma batida. É isso. Então, o meu padrão é 30 quilos. Eu posso abrir uma ordem de produção para 150 quilos no dia, ou posso dizer que eu quero que o meu gestor de fábrica produza 5 maceiras. E daí depois vocês vão ver no relatório que o sistema ele dá relatórios de comparação, tá? Ele dá relatórios do previsto e o realizado, ok? Então, com isso a gente encerra essa parte de cadastro, que é cadastro de itens, a aba composição, cadastro de tipo de linha de produção, cadastro de tipo de produção, tipo de ordem, perdão, e agora, por último, a questão da UPP, que é a unidade padrão de produção, para também facilitar e auxiliar no processo. Desta forma, encerramos esse material, essa parte de cadastro. Agradeço a todos vocês.